Bom dia, pessoal. Como é que tá aí? Firme e forte? Chegamos para mais uma live. Hoje o dia vai ser longo, hein? Temos muita coisa aqui. Vamos ter muita coisa aqui na live. Vamos ter. Leia aí o capítulo 11 do livro da Elsa. Vamos jogar o termo depois. Depois vamos reagir a alguns vídeos aí, trocar uma ideia. Hoje a live é longa, hein? Vamos ver se o deputado Arthur Duval já voltou a trabalhar. Vamos tentar investigar isso aí. Você está lá na Ucrânia ainda. E assim a gente vai, firme e forte. Assim a gente segue, firme e forte. Lembrando sempre, se você estiver escutando a leitura via Spotify, via podcast, né? Plataforma de streaming. Lembrando sempre que a gente faz sempre uma live. Estamos no YouTube também, Discoteca TV e também na plataforma roxa. Cola lá. Lembre sempre de incentivar o nosso trabalho para a gente continuar fazendo o trabalho. Se você gosta, se você acha maneiro, incentive nosso trabalho. Tem algumas formas de você incentivar. Aqui na tela tem o nosso PicPay, o nosso Pix. Também você pode ser membro no canal. Membros têm algumas vantagens, ganham alguns brindes bem legais, dependendo do membro que você é. Você também pode escorregar o seu Prime lá. Se você for Amazon Prime, Amazon Video, você tem direito a incentivar um produtor de conteúdo da plataforma roxa. Então, só ir ajudando a gente, tá bom? Deixe também os seus comentários. Eu estou acompanhando a leitura desse livro, estou gostando muito. Não consigo acompanhar durante a live, mas estou acompanhando tal momento. Deixe os comentários, que isso aí, além de engajar o vídeo e mostrar para mais pessoas, você me motiva psicologicamente, sabe? Isso é importante também. Aliás, isso é o mais importante. A internet ela é muito solitária, assim, sabe? Às vezes você acha que você não tá falando pra ninguém, mas sempre tem alguém do outro lado da tela. E aí quando você se manifesta, quando você fala, quando você mostra que você está gostando do trabalho, isso ajuda, tá bom? Então sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 11. Fora do Brasil, uma vida perfeita como um cenário de Cinecita. Um dia de amor pra mim vale mais do que 100 anos. Cantava Gionni Morandi no topo de seus pulmões e das paradas das rádios italianas, naquele janeiro de 70. Podia bem ser a trilha para receber Elsa Soares no aeroporto de Roma. A viagem, afinal, era mais um gesto de amor. A tentativa de uma mulher apaixonada de reconstruir a imagem do homem que amava. Sustos e ameaças à parte, além de uma desculpa para sair das intimidações que sofria no Brasil. Elsa estava decidida a reabilitar Mané Garrincha, seu grande amor, e achava que na Itália teria mais chances de conseguir isso. Eu temia pelos meus filhos, pelo Mané, por mim mesma. A casa era bem ali, ao pé do Corcovado, num cantinho que ficou conhecido como o Sovaco do Cristo, pois se localiza bem embaixo do braço da estátua do Cristo Redentor, que protege a cidade com seus braços abertos. Mas eles estavam longe de ter sossego naquele recanto. Era o fim de 1969 e os ataques ao casal continuavam intensos. O telefone não parava de tocar na minha casa e, quando eu ia atender, ninguém falava nada. Essa era a tática deles. Elsa não sabia quem exatamente queria assustá-la, mas motivos não faltavam. A opinião pública que, mesmo depois de anos, ainda não se conformava com a sua união com Garrincha, insistia em rejeitá-la. E havia um resquício de perseguição política por conta do envolvimento de Elsa com o presidente João Goulart, deposto pelo regime militar em 64. Eu comecei a ter medo, sim, e tinha que aguentar tudo sozinha. O Mané fazia aquele tipo que não tinha muita noção das coisas. Era uma criatura boa e para ele tudo isso era uma bobeira. Eu que estava me preocupando demais. Segundo Elsa, sua frase favorita era: "Deixa, crioula, isso passa." Mas Elsa sabia que a situação era delicada e que ele também, no fundo, percebia isso. Toda vez que ela saía para fazer algum show, não subia no palco tranquila. Chegava em casa e via o Mané com aquela cara de assustado. Ele disfarçava, mas eu sabia que ele também tinha noção do que estava acontecendo. Ele chegou a ir mais de uma vez na delegacia. Chegava lá e fazia a alegria dos guardas que estavam de plantão. Era o Garrincha visitando eles. Mané pedia, então, proteção. Eles diziam que iriam investigar, dar uma atenção, mas tudo continuava igual. As ligações ficavam cada vez mais frequentes, os ataques na mídia
mais constantes. E veio então a tentativa de sequestro. Nunca soube direito o que aconteceu naquela noite, mas foi de assustar qualquer um. Elsa voltava com Garrincha de um espetáculo que fazia no Teatro de Bolso e eles aceitaram a carona de um casal de amigos, o jornalista Arthur José Poerner e a esposa Érica, saindo do Leblon em direção ao Jardim Botânico. Ao entrar na Avenida Frânio de Melo Franco, o carro em que eles estavam foi fechado por um JK vermelho e um Aero Williams preto. Foi uma gritaria danada. Eles queriam que a gente entrasse no carro deles. Acho que tinha um que estava com revólver. Ninguém desceu do carro, mas, segundo a reportagem do jornal Correio da Manhã, de agosto de 69, Garrincha, num gesto de coragem, teria aberto a porta e jogado um dos homens para longe. Aproveitando a situação, José Porner saiu em arrancada. Elsa e Garrincha chamaram seus advogados para pedir orientação de como se proteger. A ameaça, agora, tinha rostos e revólveres. A gente até se segurava, mas eu tentava proteger as crianças. Não queria que esse clima de tensão chegasse nelas. Já bastava o que elas sofriam no colégio, com piadinhas, gente insultando os meus filhos. Só que eu pressentia o momento em que tudo ia estourar. E o ultimato chegou um dia numa carta anônima colocada embaixo da porta da casa do Jardim Botânico. Ela não se esquece do texto curto escrito numa letra caprichada, que decretava simplesmente: vocês têm que deixar o país em 24 horas. Não tinha assinatura, não tinha marca no papel, não tinha nada. Só aquela sentença feita para que para a gente se sentir acuado. Estava lá claro que eles não queriam mais a nossa presença aqui no Brasil. Seu envolvimento com Garrincha já tinha uns 8 anos, 7 vivendo juntos. Mas os problemas legais de Garrincha com a pensão para seus 8 filhas, com Nair, não deixava o público aceitar aquela relação. Já estávamos juntos havia tanto tempo que a polêmica continuava. Na verdade, nunca houve trégua, mas aquele bilhete foi a gota d'água. O próprio Mané, que nunca dava importância a nada disso, decretou: vamos embora. E eu comecei a levar a sério uma proposta de shows no exterior que havia recebido. Franco Fontana era um empresário já de sucesso em Roma, amigo do então formosíssimo ator italiano Vittorio Gassman, que havia indicado para administrar a carreira da atriz Anna Magnani. Fontana enveredou pela carreira de produtor musical num teatro famoso bem ao centro de Roma. Comandava um espetáculo muito popular, Auleni del Sintina, as segundas do Sistina. Procurou Elsa Soares para uma temporada de apresentações e a proposta era tentadora. Elsa se apresentaria no mesmo palco em que Fontana levou artistas como Miles Davis, Amália Rodrigues, Ray Charles, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald e, apaixonado por música brasileira, também já tinha colocado artistas como Chico Buarque e Toquinho na sua prestigiosa noite de segunda. Quando recebi a primeira proposta, fiquei na dúvida. Mudar de país era mudar de vida. Um desafio enorme. Ao mesmo tempo em que eu queria tirar o Mané daqui, dar uma nova chance para ele. Eu achava que ele também já estava bastante fragilizado por conta da bebida. Enfim, não sabia como ele resistiria a essa mudança, recorda Elsa. Mas aí veio o tiroteio. Eu me lembro que tinha sido um dia tranquilo. Não tinha show naquela noite e eu fiquei em casa com as crianças. Logo depois de jantar, eu coloquei todo mundo para tomar banho e dormir. Uma rotina normal. A casa já estava tranquila. E eu e o Mané já estávamos nos preparando para dormir também. No nosso quarto, quando veio o primeiro tiro. Graças a Deus, Mané estava lúcido, porque eu tinha ficado em casa, e ele não tinha bebido. O que aconteceu em seguida foi meio confuso. Lá fora, o segurança Milton Neves, que Elsa conta que o Botafogo havia cedido ao Mané, gritava: não desce! Não! Elsa, não desce! Não, que tá tendo tiro! Logo em seguida, Elsa ouviu mais um grito do segurança e pensou: ele levou uma bala. Abracei o Mané bem forte e fui correndo olhar as crianças, que felizmente não tinham acordado. Alguns tiros atravessaram os vidros da janela e furavam as paredes. E teve um que abriu ao meio a tampa do piano que tínhamos em casa. Não ouvimos voz nem nada. Eu acho que eram 2 homens, mas não dava para ter certeza de quantos eram. Ouvimos mais tiros e percebemos que eles estavam dentro de casa. E aí que vem o estranho. Não levaram nada. Fugiram pelo jardim, pularam para o terreno do lado, que estava abandonado, e houve um silêncio, mais assustador que a barulhada.
Só quando escutamos um carro sair em disparada, tive coragem de descer na sala com o Mané. O segurança estava bem, mas tão assustado quanto a gente. Encontramos tudo revirado, vidro no chão e as marcas de balas. Ninguém faz ideia de como ficamos apavorados mesmo. Eu e o Mané não dormimos mais, e pela manhã já tínhamos tomado a decisão, e iríamos o mais depressa possível para a Itália. Para agilizar a saída, primeiro foram Elsa e Garrincha. Ela não tinha certeza se queria mesmo ficar por lá, mas a ideia era ficar. Se tudo corresse bem com os shows e com a possibilidade de uma carreira para Garrincha, dando tudo certo, eles então levariam as crianças. O casal embarcou em 23 de janeiro de 70, chegando numa Roma fria, bem no meio do inverno. Elsa havia levado seu melhor figurino para brilhar no Teatro Sistina. Acostumada a se apresentar só no Brasil, as roupas não eram exatamente para frio. Sua primeira preocupação foi comprar um belo casaco de peles e uma jaqueta de couro para Garrincha. Era importante, sobretudo para o Mané, se apresentar bem para a imprensa, que imediatamente mostrou ter uma enorme curiosidade pelo ídolo do futebol. Franco Fontana alojou o casal num hotel modesto perto do teatro, chamado Imperiale, que, apesar do nome, não impressionou a cantora. Era confortável, mas não tinha luxo nenhum. O Mané nem ligava, e eu também estava tão contente de ter saído daquele pesadelo em que a gente vivia que, num primeiro momento, o lugar onde nos hospedamos era o menos importante. Eu estava preocupada com o show. Não tinha certeza de que iria agradar o público italiano e foquei no que iria apresentar no Sistina. Queria escolher um repertório que misturasse o melhor do nosso samba com um pouco de bossa nova e, se possível, até uma pitada das novidades em que via nos festivais em que eu tinha me apresentado. Não queria decepcionar aquele público que ainda não conhecia minha voz. Nem precisava se preocupar. Nem precisava ter se preocupado tanto. A sua estreia foi um sucesso. O Sistina já tinha um público cativo, mas o carisma de Elsa certamente colaborou para confirmar o que o investimento de Franco não havia sido em vão. Com os 1.500 lugares na plateia e no balcão lotados, Elsa desfilou seu repertório selecionado e enlouqueceu os italianos. Era muito boa aquela sensação. Ao mesmo tempo em que fui tão bem recebida, estava vendo meu trabalho ser reconhecido. Não tinha a repressão que eu vivia no Brasil. Vivia a liberdade de poder andar pelas ruas de Roma tranquila. Havia muito tempo que não me sentia assim, livre. Eu podia sair com o Mané na rua e ninguém ficava apontando pra gente, fazendo comentários. Ele era reconhecido nas ruas, como eles eram loucos pelo Mané, na Itália, meu Deus. Mas eu passeava sem ser incomodada e isso ajudou a fazer desses nossos primeiros dias alguns dos mais felizes que tivemos juntos. Imagens, galera, temos imagens. O Mané tava inchadão já, né? Devia ser bebida, né? Olha, tá bem inchado. Roma em 71. Mesmo no frio, Roma é um dos lugares mais encantadores do mundo. Elsa estava que em estado de graça. Tinha dinheiro, estava sozinha com um homem que amava e ia descobrindo aos poucos as ruas estreitas e ocres do centro antigo da capital italiana. Durante os dias, passeava pelos monumentos históricos, a Fontana di Trevi e a Piazza Navona, onde fica até hoje a Embaixada Brasileira, que Elsa frequentava bastante. Eram os lugares favoritos dela. E, em noite de espetáculo, Elsa brilhava diante daquelas cadeiras forradas de camurça vermelha e bege, nas quais praticamente ninguém ficava sentado ao fim da sua apresentação. Eu punha todo mundo para dançar. A princípio, a temporada era de algumas semanas. Alguns convites para se apresentar em outros teatros pela Itália começaram a aparecer num primeiro momento, mas ela não estava segura se seria o suficiente para eles se manterem na Itália por algum tempo. Garrincha tinha convite para clubes que nem desconfiavam que a bebida fosse um problema real na vida do antigo craque. Elsa pensava nas crianças, que tinha ficado no Brasil, e a saudade já estava apertando. Enquanto ponderava se trazia ou não os filhos, o destino apressou sua decisão, de maneira um tanto drástica. Eu tinha deixado as crianças em casa, no Jardim Botânico, com o Raimundo, que era uma pessoa de confiança com quem eu trabalhava desde os tempos do Teatro João Caetano. Mas um dia eu recebi uma ligação dele, dizendo que eles haviam sido expulsos de lá. Diz ainda assustada. Havia uma dívida grande a ser quitada com relação ao imóvel, e esse pagamento já vinha sendo adiado por um bom tempo. Elsa contava com a segunda parte do contrato que tinha fechado com a TV Record, mas que não deu em nada.
Quando a emissora sofreu mais um incêndio, tinha sido justamente a primeira parte desse pagamento que ela tinha usado para dar o sinal da casa do Jardim Botânico. Eu achava que, ganhando algum dinheiro na Itália, a gente poderia pagar parte disso e negociar o resto. Mas o proprietário, talvez desconfiado da viagem do casal, acelerou uma ação de despejo e, de um dia para o outro, os filhos delas estavam na rua. Fiquei desesperado e pedi ajuda aos vizinhos. Pedi que Raimundo conversasse com eles para que as crianças tivessem pelo menos onde dormir. E logo tratei de ir ao consulado para pedir ajuda com as passagens, para que eles fossem me encontrar em Roma. De tão desesperada que estava com a situação, Elsa chegou a pensar em voltar para o Brasil. Eu não sabia o que poderia acontecer com eles. Aquelas crianças já tinham sofrido tanto, mas eu sabia que voltar naquele momento não seria bom para ninguém, muito menos para o Mané, que parecia mais tranquilo. A bebedeira continuava, mas eu estava mais próximo dele. O melhor seria que a gente continuasse por lá. Seria melhor se as crianças fossem nos encontrar. Era hora de buscar um apartamento. Então, para abrigar toda a família. Vieram convites para mais shows e isso, claro, significava mais dinheiro entrando. Num estranho alinhamento novamente com a parada de sucesso italiana que coroava Adriano Celentano, o grande campeão do Festival de Sanremo, Festival da Canção Italiana, daquele ano, com a música Chi no lavora non fal amor, quem não trabalha não faz amor, Elsa e Mané pareciam viver uma nova lua de mel, trabalhando e se amando. Aluguei um apartamento num lugar incrível, na Via Veneto, bem perto do Sistina. 3 quartos, com espaço para todo mundo. Eu sempre gostei de ter uma casa bem arrumada, e não ia ser em Roma que ia relaxar. Com o dinheiro que ia ganhando, Elsa se deu o direito de comprar móveis de luxo e decorar o apartamento para receber todo mundo. Eu gostava de dar jantares, chamar jornalistas para que eles pudessem ver como o Mané estava bem. Um dos primeiros amigos que fiz lá foi um cantor muito conhecido, o Nino Ferrer. Ele também gostava do Mané e me ajudava a convidar as pessoas para jantares e festas lá em casa. Era uma maneira de nós dois ficarmos mais conhecidos. O craque Amarildo, que tinha jogado com Garrincha na Copa de 62, chegou a passar por lá. Ele já morava há mais de 6 anos na Itália, tinha mulher e filhos europeus e ficou todo entusiasmado quando soube que seu parceiro estava na cidade. Infelizmente, ele só provou da hospitalidade de Elsa uma única vez. De passagem pelo Brasil em 71, ele disse que tinha até deixado seu telefone e endereço com Garrincha, mas não teve retorno. Por umas 2 vezes procurei por ele, mas não o encontrei. Contou ao Correio da Manhã. Parece que o Mané e a Elsa andam viajando demais. Mas a verdade, como Elsa sabia bem, é que Garrincha só saía de casa para beber. Cansei de buscar eles nos bares perto de casa, e depois que eu já tinha avisado tudo que era dono de boteco da vizinhança, que não era para vender bebida ao Mané, ele começou a ir mais longe. Tinha dia que ele nem voltava para casa, e eu ficava desesperada. Garrincha, porém, gostava de ir à casa do embaixador brasileiro da época, Thompson Flores, e de sua esposa, lugar em que Elsa era, com frequência, convidada a se apresentar informalmente. Eles eram presenças constantes nos jantares do casal, na Piazza Navona. Elsa não raro assinava a noite com uma roda de samba. Tudo isso fazia parte do meu esforço para que Mané circulasse, para que as pessoas soubessem que ele estava ali, na ativa e bem. Mas Garrincha mesmo não ligava nem um pouco para isso. Mané gostava de ver o Chico, lembra Elsa. Chico, naturalmente, era o Chico Buarque, que também morava com a sua mulher, a atriz Marieta Severo, em Roma nesse período. Eles foram extremamente generosos com a gente e nos acolheram de imediato. O Chico sempre foi um apaixonado por futebol, então imagina que maravilha que era para ele poder conviver com um ídolo como Mané. Eu também era amiga do Chico, e como o Franco Fontana já trabalhava com ele, sua recomendação foi importante para eu estar ali cantando no Sistina. Eu sou muito grata ao Chico por tudo. Amo esse cara. E Marieta era meu ombro amigo, sempre me dando ouvidos. Quando as coisas apertavam, quando eu tinha dúvidas de onde aquela aventura toda ia dar, era Marieta que parava para me ouvir e me aconselhar. O Mané não gostava de sair. Para ele era uma obrigação, a não ser que fosse para tomar um copo. E aí tinha que ser longe de mim. Eu era a relações públicas e ele sempre foi o mais introvertido. Eu tinha comigo essa coisa de receber em casa, fora as festas, e algumas raras aparições na TV. Elsa gostava de levar uma vida caseira em Roma. Quando os meus filhos chegaram, eu fiz o possível
para que eles tivessem uma vida normal, como se eles estivessem morando no Brasil. Sarinha, por exemplo, eu botei numa escola francesa e fiz questão que todos eles aprendessem italiano. Foi ela quem ensinou um pouco de italiano que o Mané sabia falar. Eu tentava aprender um pouco também, fazia aulas com a embaixatriz, que tinha se tornado minha amiga, e me virava como podia nas ruas de Roma. Seus filhos pareciam gostar da experiência. Eu cozinhava para eles, café da manhã, almoço e janta. A Dilma também me ajudava bastante, já tinha uns 17, 18 anos e era bem companheira, especialmente nas coisas de casa. Gilson vivia na rua, mas eu nem me preocupava, porque eu sabia que ele estava sempre numa igreja. Nunca vi um menino gostar tanto de igreja assim. Ele era muito católico. Acho que se apoiou um pouco nisso quando chegou lá. E ele ia por conta dele, já que eu mesmo não ia muito às igrejas de Roma. Mas ele ficava encantado, ia ao Vaticano várias vezes, entrava lá e ficava rezando. Dilma é que ficava louca, porque tinha dia que ele demorava para voltar, e todo mundo ficava preocupado. Ela ameaçava: eu vou colocar o almoço na mesa meio-dia, e, se você não estiver aqui, não vai ter comida quando você voltar. Ela falava brava, mas eu sabia que ele estava bem. Mais imagem, gente. Nossa, o Garrincha tava pesadaço, hein? Inchado, né? Elza. Deixa eu baixar um pouquinho. Elza, Garrincha, Dilma e o baterista Mandrake. No apartamento da Via B. Wagner, em 71. Quem mais gostava de Roma era Carlinhos, o filho mais velho, que chegou à cidade no auge dos seus 20 anos. Ele era um menino lindo, fazia o maior sucesso e acho que ele sabia disso e aproveitava. Carlinhos chegou a ser capa da revista e lembro até que um dia ele chegou em casa contando que tinha recebido convite para fazer um filme. Com tamanha orgulhosa. O ano estava passando bem, o verão já estava chegando. Roma estava até que mais parecida com o Rio de Janeiro, pelo menos na temperatura. Tudo caminhava bem. Depois da euforia dos primeiros meses, porém, as coisas começaram a emperrar. Elsa acha que sofreu com a reação da própria comunidade artística italiana, a não ser por Ferrer. Ela não tinha ficado amiga de nenhum outro cantor ou cantora. Mina, Ornella, Vanoni, Rita Pavone, Patti Pravo. A década de 60 tinha sido dominada por essas vozes, mas nenhuma delas havia se aproximado de Elsa. Elas se esbarravam muito raramente, numa aparição de TV ou nos bastidores de algum festival, mas Elsa não se sentia entrosada. Eu acho que tinha gente que achava que uma estrangeira não podia chegar e fazer sucesso na Itália. Eu não entendia bem como isso estava acontecendo, mas havia um movimento dos artistas italianos contra quem chegava, e a imprensa ajudava. Quando eu dei entrevistas dizendo que tinha fechado um grande turnê com o Franco Fontana e que meu cachê era alto, dali a 2 dias tudo tinha dado para trás. O valor, de algumas dezenas de milhares de dólares, provocou ultraje nos artistas. Vieram ameaças de que eu não poderia cantar lá por muito tempo, porque eu não tinha visto, era estrangeira e eu comecei mais uma vez a ficar com medo. As despesas do casal a essa altura já eram altas e a solução foi viajar para fazer shows avulsos noutras cidades. Eu não parava de cantar, fazia um teatro atrás do outro. Me apresentei no Teatro Lírico de Milão, no Festival de Palermo, em Nápoles, onde aparecia uma oportunidade eu ia, sempre morrendo de medo de que o Mané, comigo longe, caísse na bebedeira. Na lembrança de Elsa, Garrincha não parava de beber, jogando contra ele mesmo, indiferente aos esforços de Elsa para ajudá-lo. Numa delicada articulação que envolveu o consulado brasileiro em Roma e várias autoridades no Brasil, Elsa se orgulha de ter conseguido uma espécie de emprego para Garrincha junto ao Instituto Brasileiro de Café. Eles não precisavam fazer muita coisa. Ele não precisava fazer muita coisa, só ir a algumas feiras e encontros internacionais, onde o Brasil queria vender sua imagem de grande produtor e exportador de café, e aparecer como embaixador do café, ou alguma coisa assim. Mas quem disse que o Mané ia nos compromissos? Recorda Elsa com alguma mágoa. Eu não tinha que cuidar apenas da minha carreira, mas também da dele, aliás, como sempre.
Mais de uma vez, ela recebeu ligação de organizadores dessas feiras querendo saber por que o Garrincha não tinha aparecido a um determinado compromisso. Ele saía de casa dizendo que ia para Gênova, Palermo, sei lá onde era a feira, só que ele não ia. Na primeira vez, fiquei desesperada. Eu não tinha ideia de onde ele poderia estar e só fui descobrir muito tempo depois que o Mané não tinha embarcado no avião, como a gente tinha combinado. Tinha ficado bebendo, esqueceu de tudo e, com vergonha de voltar para casa, foi dormir num hotel. Era horrível, eu me sentia péssima. Tinha que buscar ele, trazer para casa e ainda inventar uma desculpa para o IBC. Tinha muita gente importante que não queria que o Mané tivesse esse emprego. Tinha muita gente querendo tirar isso dele. Não lembro direito quanto dinheiro ele ganhava, mas era uma grana que entrava e, se eu não fazia show, numa semana fazia falta. Eu tinha certeza de que, de uma hora para outra, ele seria cortado do emprego. E lá ia a Elsa cantar para pôr comida em casa. Como sempre, ela não desistia fácil. Eu procurava qualquer oportunidade. O Chico me ajudava sempre com indicações para show. E se não me engano, foi ele que também me apresentou para a gravadora RCA Victor de lá, onde eu acabei gravando em italiano. A música brasileira, muito por conta do sucesso da bossa nova, era bastante respeitada em toda a Europa e especialmente na Itália, mas era pouco ouvida. Ornella Vanoni, em 67, gravou uma ótima versão de Tristeza e fez algum sucesso com ela. Mas havia um espaço enorme a ser desbravado e esse papel caberia a Elsa. Para uma primeira experiência, as canções escolhidas foram um clássico, Máscara Negra, de Zé Cat, e uma aposta numa faixa mais recente, mas que já era um sucesso no Brasil desde a década de 60. Que maravilha! Uma parceria de Toquinho com Jorge Benjor. Se Máscara era um cartão de visita com o sotaque de carnaval, Che Maraviglia era o veículo perfeito para apresentar uma artista especial como Elsa, numa versão que, por vezes, parecia ainda mais sedutora que a original. A voz de Elsa está suave e envolvente. O arranjo é simples, um pé no samba e outro na bossa, com sopros que traziam ecos do pop dos anos 60 na própria Itália. Ela canta praticamente sem sotaque algum e dispensa até a rouquidão, à la Louis Armstrong, que era sua marca registrada. Era um veículo perfeito para o público italiano se aproximar, se apaixonar por Elsa, como os brasileiros. Só que não foi bem isso que aconteceu. Eu continuava achando que os artistas de lá não podiam admitir que uma estrangeira viesse pegar o lugar deles. Todo mundo me tratava super bem quando eu chegava para cantar em algum lugar, mas no fundo eu sabia que existia uma barreira. A gentileza era superficial, e as rádios italianas acabaram não tocando essa pequena obra-prima. Por conta desse disco, eu consegui participar de um programa de rádio que levava os artistas para apresentações, de uma espécie de carreata para a cidade perto de Roma. Muitas vezes, a gente fazia mais de um show por dia. Chamava-se Canto Giro, e a ideia era sair cantando por aí. O Benjor, acho que foi em alguns deles. Mas eu nem ganhava dinheiro com isso. Como não tinha empresário, fazia por qualquer quantia, apostando que abriria outras portas para mim. Outra oportunidade surgiu quando Ella Fitzgerald convidou Elsa para ser sua substituta numa turnê que a cantora americana fazia pela Europa, cantando músicas de bossa nova. De repente, num restaurante chiquérrimo de Roma, estávamos sentados numa mesa, eu, Jorge Ben, Trio Mocotó e a própria Ella, o empresário Franco Fontana e Garrincha. Tudo aconteceu porque Nana Vasconcelos, que já era o percussionista mais famoso do Brasil, tinha exportado até então. Vou ler de novo, gente, ficou pouco confuso. Tudo aconteceu porque Naná Vasconcelos, que já era o percussionista mais famoso que o Brasil tinha exportado até então, tinha ligado para ela, que era sua amiga, e tinha sugerido que eu a substituísse, enquanto ela fazia uma operação de catarata. Ela me disse que o próprio Naná tinha dito que nenhuma outra cantora poderia cantar no lugar dela, só eu. Aí, acho que alguém mostrou alguns discos meus para ela, que então quis me conhecer. Foram vários shows pela Europa, apresentações que já estavam marcadas com mais de um ano de antecedência. As pessoas achavam meio estranho quando via que não era Ella Fitzgerald que estaria no palco, mas aí eu começava a cantar Jobim e as pessoas iam gostando. No fim, era aplaudido de pé. Eu tinha assistido a uns 2 shows da Ella antes de assumir a turnê.
Mas eu não queria imitar ela não, fui mesmo para ver ela cantar, e era maravilhosa. No verão de 71, Elsa ainda foi convidada por Flávio Cavalcante, que tinha um dos programas de maior audiência no Brasil naquele começo da década na TV Tupi, para participar de um especial que seria transmitido ao vivo do Cassino de Estoril, ao lado de Lisboa, em Portugal. Garrincha também era convidado, numa rara entrevista para o Brasil. Foi um sucesso também. Mané, como sempre, não gostava muito de aparecer, mas foi bom para que as pessoas no Brasil, especialmente as que especulavam que nós não estávamos bem, vissem que a vida na Europa era boa. E era essa imagem que eu queria passar. O programa teve grande repercussão no Brasil e Elsa ficou contente de ter participado. Mas Elsa não sentia que sua carreira ia bem. A questão, para Elsa, é que ninguém a encarava, mesmo depois do sucesso de seus shows, como uma artista de respeito. Para a imprensa, eu era ainda a mulher do Mané. Logo nas primeiras entrevistas que deu na Itália, sentiu que a reação dos jornalistas não havia sido muito boa. Pautados pela reportagem que chegavam do Brasil e que eram extremamente negativas para ela, Elsa se viu diante de um verdadeiro interrogatório, como se tivesse que provar, àquela altura, que seu amor por Garrincha era verdadeiro, que ela não era uma oportunista. Todo o seu esforço para tirá-lo do esquecimento, para que ele segurasse aquele emprego no IBC, para que ele tivesse uma vida normal, era sempre frustrado. Eu cantava meu samba, fazia meus shows, circulava pela Itália, mas o povo me conhecia mesmo por causa do Mané. Não tinha jeito, eu era a mulher do Garrincha, e eu tinha que carregar essa fama. Só que o próprio Garrincha, num comportamento que Elsa já conhecia bem, parecia sabotar qualquer plano de carreira, como em um jantar que ela organizou para os dirigentes do Avellino, um time que transitava pela Série C italiana, mas com pretensões de crescer, especialmente com a ajuda de um craque como Garrincha, ou, pelo menos, era o que eles achavam. Era uma chance maravilhosa. Fiz um jantar de comida brasileira, preparei uma recepção para impressionar todo mundo mesmo, contratei garçons e tudo. Só que, quando os convidados chegaram, entre eles e o presidente do Avellino, Antônio Sibila, a Elsa servia e Elsa servia ainda os primeiros drinks, veio o sinal de que a noite não sairia como ela tinha planejado. Mané apareceu na sala no maior pileque. Não tinha como disfarçar, e as pessoas levaram um susto. Imagine ir à casa de um grande jogador que você quer contratar como a salvação do seu clube, só que ele está caindo de bêbado, dentro da sua própria casa. O jantar em si, dali em diante, foi um desastre. Garrincha, segundo Elsa, mal conversava e sua vontade era que tudo terminasse. Quando bati a porta, depois que eles saíram, caí num choro, como não acontecia comigo há muito tempo. Eu estava me sentindo muito mal, porque via a chance de ele ser contratado indo embora naquele momento. Eu sabia que essa era a oportunidade de ele ter um grande salário. Não me lembro a quantia, mas era impressionante. Só que foi tudo pela janela. Inevitavelmente veio a discussão, mais uma vez, e Elsa, mais uma vez, enfrentava Garrincha num estado alterado. Ela garante que não havia agressão, mas a situação era insuportável. Elsa fazia o possível para acreditar que estava vivendo um sonho fora do Brasil, mas sua felicidade era superficial. Não ia além da fragilidade das fantasias de um cenário de Cinecita, o grande estúdio cinematográfico que, àquela altura, já havia deixado sua marca no imaginário do cinema mundial, muito além dos sonhos de uma vida perfeita. Porém, a realidade sempre se impunha, para reafirmar que eles estavam longe de resolver seus problemas. Um acidente na cozinha de sua casa era mais uma prova disso. Elsa sofreu uma queimadura terrível e ela só faria a plástica para corrigir quando voltasse ao Brasil. Era mais um jantar que Dilma estava preparando e naquela noite ela inventou de fazer um rosbife. Eu estava cochilando e ela veio me acordar para pedir ajuda, porque a peça de carne era muito grande. Fui à cozinha ainda acordando e só me lembro de pegar um garfo e tentar virar a carne, mas enquanto uma mão segurava a panela de mau jeito, a outra tinha aquele rosbife pendurado num garfo. A peça acabou se soltando e caindo no próprio caldo que estava na panela. Com manteiga bem quente, veio tudo no meu rosto. Por reflexo, larguei tudo e fechei os olhos. Foi a sorte, porque poderia ter perdido parte da visão. Com a mãe gritando de dor por causa da queimadura, Dilma ficou apavorada, sem saber o que fazer. Foi correndo procurar uma pasta de dente, um improviso caseiro. Na verdade, aplicar
Dentríficio na pele queimada não adianta nada. Quando não, piora a situação. Quando a dor passou, Elsa percebeu o engano. Aquela pasta secou e ficou grudada no meu rosto. Eu tentava tirar, passando óleo para a pele e outras coisas que eu usava para tirar maquiagem. Acabei ficando com o rosto todo marcado, porque porque ela não foi ao médico. Eu tinha medo de tudo. Se alguém descobrisse se aquilo vazasse para a imprensa, as pessoas iam se virar contra mim. Era esse tipo de coisa que passava pela minha cabeça. Eu só fui fazer uma plástica para consertar aquilo muito tempo depois, quando já tinha voltado para o Brasil. Fora o medo. Eu achava que isso seria uma fortuna lá, então fiquei bem quieta, me recuperando aos poucos. Caramba, o Celso Soares sofreu demais, velho, na vida. Os únicos médicos que Elsa frequentava eram os que lhe davam uma esperança de que Garrincha pudesse parar de beber. A primeira vez que ele topou ver um médico para tratar desse assunto foi na Itália. Eu ainda não sabia o que o alcoolismo era uma doença. Naquela época a gente não tinha esse tipo de informação. Então, eu vivia levando ele em médico. Sim, tentando descobrir alguma fórmula mágica que fizesse ele largar a bebida. Mas Garrincha permanecia uma criatura solta, ainda que estivesse meio deslocado e longe do Rio de Janeiro. Quando ele saía, era para ir à casa do Chico. Ficaram realmente muitos amigos. Mas tinha às vezes que eu pegava o Mané na porta de casa, de bermuda, chinelo e sem camisa, com uma gaiola na mão, levando os seus passarinhos para passear. A paixão de Garrincha pelas aves viajou com ele para a Itália, o que para Elsa era um misto de alegria e preocupação. Eu gostava de ver o Mané com os passarinhos, era uma coisa que o acalmava e deixava bem feliz, mas eu não podia deixá-lo sair na rua daquele jeito. Já pensou? O Mané com aquela gaiola passeando sem rumo, no meio de Piazza de Spagna? A vida começou a ficar bastante difícil. Por breves momentos, Elsa viveu em Milão e em Torvaianica, sempre para dar uma chance ao Mané. No primeiro caso, com relação à IBC, cuja sede era em Milão, e no segundo, era o futebol que o levou até a cidade costeira, jogando pela Lazio, em mais uma promessa de que não deu em nada. E, quando Elsa começou a se desesperar, ela recebeu uma carta de Chico Xavier, o grande médium do Brasil. Lógico que eu já tinha ouvido falar dele, sempre fui muito ligado ao espiritismo, mas nunca tive a chance de estar pessoalmente com ele. Por isso, minha primeira reação foi ficar bastante assustada quando uma menina, que eu também conhecia, bateu na minha porta em Roma e disse que tinha uma carta do Chico para mim. Assim que a menina foi embora, Elsa aproveitou que estava sozinha em casa e foi abrir o envelope. Como tudo que vinha daquele homem de luz, era uma carta que trazia muita paz, mas ele dizia que sabia de todas as coisas ruins que estavam se passando e que sabia também que eu era responsável por tudo aquilo e que, por isso mesmo, ninguém além de mim poderia encontrar uma nova saída. Ele me inspirou a refletir bastante sobre a minha vida com Mané, a família que eu estava criando lá. Aquela carta foi uma coisa muito importante para mim. Roma e todas as promessas de viagem à Europa já não pareciam ser a solução. Eu comecei a achar que estava na hora de voltar. Muitas coisas passavam pela minha cabeça. Havia uma vontade de gravar novamente no Brasil. Eu sentia que meus filhos também não queriam mais ficar lá. E, além disso, eu pensava no meu marido. Chega de esconder o Mané. Se a gente retornasse, eu pensava, o Brasil finalmente iria reconhecer o Mané. Ou, ainda, eu e o Mané. Eu achava que, depois de tudo que a gente tinha passado, eles, imprensa, opinião pública, iriam perceber que tudo que eu tinha feito por ele. A gente seria finalmente recebido como um casal. A gente não tinha mais grana, eu estava infeliz, tudo tinha ficado muito chato e, então decidi, a gente iria embora. Assim, como um convite para se apresentar foi decisivo para que Elsa se mudasse para a Itália, foi a promessa de um grande show no Brasil que serviu de alavancar para que serviu de alavanca para trazê-la de volta ao Rio de Janeiro. No fim de 71, o empresário Alberto Figueiredo foi até Roma para convencer Elsa de que ela seria a grande estrela do seu Brasil Export Show, um espetáculo com temporada já confirmada no Rio de Janeiro e em São Paulo, com promessa de uma turnê internacional. Se a proposta era irrecusável, mesmo se ela estivesse bem na Itália, na fase em que estava então, foi ainda mais fácil aceitar.
O mais difícil foi arrumar dinheiro para as passagens do Mané e das crianças. Tivemos que fazer uma vaquinha entre os amigos. O Chico e a Marieta até estavam no meio, e foi isso que acabou ajudando. Se não desse certo, eu ia inventar uns shows. Sei lá, eu teria feito qualquer coisa para voltar. Já tinha colocado isso na minha cabeça. Naquele dezembro de 71, toda a Itália cantava uma música chamada Pensiero, de um grupo super popular chamado Porra. Acho que é Porra. As letras desse outro sucesso, involuntariamente, também podia descrever bem o que se passava pela cabeça de Elsa. Não fique preso aqui, meu pensamento, encha-se de sol e viaje pelo céu. E no que pensava Elsa? Na ideia de se reinventar? Eu queria mudar essa mulher. Eu sabia que era forte, não precisava mais fugir do Brasil. Eu sempre soube me virar, sustentar minha família, meu marido, tudo sozinha. Por que não encarar essa volta? Sou pequenininha, eu brincava, mas quando é preciso, eu sei como crescer, diz ela confiante. E foi nesse espírito que ela desembarcou no Rio de Janeiro no fim daquele ano. As crianças, como Elsa se referia aos filhos e filhas, já até mais que adolescentes, foram na frente. Eu e Mané ficamos por último. Nem tinha muita coisa para ajeitar. Como sempre em sua vida, largar uma etapa significa não olhar para trás, não levar muita coisa de um ciclo que acabou. Trouxe algumas roupas na mala e olhe lá. Elsa desembarcou com Garrincha no aeroporto de Galeão em 10 de dezembro de 71 e já tinha gente esperando, além dos fotógrafos e da imprensa. Nosso advogado, Ernesto Doria, já estava lá para nos levar para um hotel em Petrópolis, onde ficamos nesses primeiros dias. Eu pedi que ele fosse buscar a gente, porque não sabia direito como seríamos recebidos. E ele era um homem muito bom, sempre nos ajudou muito, tanto a mim quanto ao Mané. E eu sabia que ele nos levaria para um lugar seguro. O grande Paulinho da Costa, um dos melhores percussionistas brasileiros, hoje residente nos Estados Unidos, veio comigo da Itália, junto com a sua namorada, a Arice, que depois virou sua mulher. Eles foram para o hotel com a gente e eu até ajudei a fazer uma ponte entre eles e a família de Arice, que ainda não sabiam que eles estavam juntos. Nós éramos muitos amigos, eu e o Paulinho, e eu gostava demais daqueles dois. Ajudei nessa união com muito carinho. Elsa, de fato, parecia mais segura em vários sentidos, não apenas como conselheira sentimental. Para que esse retorno desse certo, era preciso também que a sua carreira voltasse a engrenar. De cara, assim que pisou no Brasil, recebeu uma homenagem no Museu da Imagem e do Som do Rio. Foi eleita pelo Conselho do Museu, embaixadora do samba. No discurso da cerimônia, perto do Natal de 71, Elsa chegou até a chorar, quando foi agradecer o título segundo a reportagem do Correio da Manhã. Esse diploma representa muito para mim, porque não foi fácil para uma ex-lavadeira, uma ex-operária, uma crioula de 1,57 m, mas 10 de coragem. Divulgar a nossa música tão desconhecida no exterior. Esse orgulho renovado que Elsa havia trazido da Itália parecia que ia dar frutos, antes mesmo do Brasil Export Show. Ela esquentou sua garganta com 2 semanas de show lotados numa boate chamada Number One. Elsa estava feliz de voltar a cantar na sua terra. Eu já pensava também num novo disco, que marcasse seu retorno de maneira diferente, e a inspiração surgiu como que por acaso. Eu estava no carro do meu advogado quando ouvi no rádio um cantor com uma voz linda. Fiquei apaixonada e logo quis saber quem era. Não demorei muito a descobrir, o próprio locutor anunciou seu nome, Roberto Ribeiro. Na mesma hora falei, quero gravar um disco com esse cara, e fui atrás. Logo nos primeiros dias do Brasil, Elsa procurou a gravadora para saber de suas perspectivas, mas tomou um susto. Bati na Odeon, não tinha nem uma semana que eu estava no Brasil, mas quando cheguei lá descobri que todo o repertório que seria para mim, eles tinham dado para uma grande aposta da gravadora naquela temporada, Clara Nunes. Para Elsa foi um golpe especialmente cruel, porque Clara era uma amiga que já no fim dos anos 60 frequentava a sua casa. Ela me procurou quando eu morava na Ilha do Governador. Clara estava começando a cantar, chegando de Minas, e queria uma indicação. Fui eu quem apresentei para o Milton Miranda, que era meu produtor na Odeon. E, quando ele a ouviu cantar, a contratou na mesma hora. Fiquei tão feliz. Ela era muito querida, de casa mesmo. Ela se encantou com Carlinhos, meu filho, e ele ia sempre com ela para o estúdio acompanhar as gravações. Eu sabia que ela teria uma carreira, mas não imaginei que seria desse jeito. Quando eu voltei da Itália, o lugar dela era meu.
era o meu. Essa era uma Odeon bem diferente daquela que a abraçou no começo da carreira. Mais de 10 anos e muitos LPs depois, Elsa não encontrava mais as pessoas que a representavam. Logo que entrei na gravadora, conheci André Midani, um diretor brilhante que me deu muita força. Midani, executivo que passou por vários selos, gravou sua história na trajetória de vários artistas da MPB e é, até hoje, reverenciado pelo mercado. Elsa tinha um carinho especial por ele. Sempre foi um homem culto, que sabia exatamente como a gente podia mostrar o potencial com a nossa música. Mas nesse início dos anos 70, ele não estava mais lá para receber essa nova Elsa, que queria mais uma vez se reinventar. Nos seus planos de reconquistar seu espaço musical, ela teria que brigar sozinha para gravar com Roberto Ribeiro. Nos demos bem logo de cara e me lembro da gravação de Sangue, Suor e Raça, como uma grande diversão. Mas a ideia da parceria não foi aceita imediatamente pela gravadora. Cheguei na Odeon e disse que, como eu não tinha mais repertório, queria voltar por samba. Lembrei a eles que Elsa, Miltinho e Samba, de 67, tinha sido um grande sucesso e que queria fazer uma coisa nesse sentido, só que com o Roberto. A reação, segundo Elsa, foi péssima. Eles me perguntavam: quem é esse Roberto Ribeiro? Diziam que ninguém conhecia ele, que não iria dar certo. Mas insisti até que eles fizeram um teste. Ninguém acreditava que fosse dar certo. A desculpa era que Roberto era um cantor de escola de samba, apenas um puxador, e que não iria funcionar no estúdio. A insistência de Elsa chamava a atenção. Algumas coisas realmente haviam mudado naquela mulher. Ela não estava mais disposta a aceitar tudo que a gravadora, ou as pessoas em geral, impusessem. Voltou decidida a ter uma voz e não apenas diante do microfone. Se para fazer com que a Odeon aceitasse Roberto Ribeiro já foi trabalhoso, dividir a foto de capa com ele, então parecia um desafio ainda maior. Para mim só fazia sentido lançar um disco com Roberto se ele estivesse na capa comigo. Por isso, programei uma foto com nós dois, num cenário belíssimo. Fomos para aquele clube de golfe que tem em São Conrado e fizemos um ensaio que ficou maravilhoso. Escolhi a imagem de capa, mas novamente a gravadora colocou obstáculos. Diziam que ele era feio, que não venderia nenhum disco com ele na capa. Eu bem sabia o que estava acontecendo e parti em sua defesa. O que eles não queriam era mais um preto estampado na foto. Esse foi mais um momento marcante para definir Elsa como uma nova mulher. Uma mulher que tinha voltado com outra força. A defesa de Roberto Ribeiro foi tão apaixonada que a família do cantor, num documentário sobre a carreira dele, chamou Elsa para contar esse episódio. Ela lembra: foram me procurar para um depoimento, porque parece que uma das últimas coisas que Roberto teria dito antes de morrer foi: Elsa me defendeu. E foi isso mesmo que aconteceu. Fui para a gravadora e rasguei meu contrato. Eles diziam que ele era muito feio, mas eu já desconfiava que fosse preconceito. Até que eu ouvi um diretor dizendo: não quero esse nego feio e sujo na capa. Aí fiquei maluca. Entrei naquele escritório dizendo: se ele é um nego feio, o que eu tô fazendo aqui então? Se eles queriam que eu continuasse lá, tinha que ser como ele também. Tinha que ser com ele também. Deu certo. O LP saiu do jeitinho que Elsa queria e foi um grande sucesso. Eu apostei tudo e fiz isso não em nome da arte, mas do emprego. Aquilo para mim era uma questão de como ganhar dinheiro nesse retorno ao Brasil. E foi muito bom. Vendemos muito, fizemos alguns shows juntos e a gravadora teve que se dobrar. Reconheceu o talento de Roberto e eles trabalharam juntos depois. Acho que logo depois ele gravou o disco com a Simone. Brasil Export 73, Água Coló Fé e Bruxelas. Eu me senti cheio de coragem para enfrentar aqueles brancos engravatados da gravadora. Tava podendo, brinca. Só faltava ela colocar essa força, essa decisão, essa vontade de se impor também na sua vida pessoal, porque a vida com Garrincha já não estava bem na Itália. Aqui degringolou ainda mais. Quem sabe se ela desse um filho ao amor da sua vida, as coisas não melhorariam. Quem sabe? Teremos imagens, galera. Elsa e Juninho, em 77. É isso aí, gente. Acabamos o capítulo número 11, né? Acabamos o capítulo número 11 e retornaremos amanhã com o capítulo número 12.
Pera aí, vamos jogar o termo já? Deixa eu só ver uma coisa aqui. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como é que está aí essa quinta-feira? Digam pra mim. Vou tentar fazer o termo. Deixa eu ver se eu acho o termo aqui. Termo, termo, termo.